bem-vindos ao Podcast, o seu podcast sobre espiritualidade e autoconhecimento com leveza e bom humor. Comigo, Flávia Andréa Vidor, a Raposa, e com ele, Maurício Preto, o Pequeno Príncipe. Não sei o porquê, mas tudo certo, né? Talvez seria pelas vestes. É a roupa. Ai, sejam todos bem-vindos. Essa é a vibe do podcast, né? Além de trazer despertar de consciência, trazer informação elevada para essa nossa audiência tão querida, seleta, do bem, que pratica o bem para receber o bem. Então, vamos fazer o seguinte, para praticar o bem, vai agora no nosso canal aqui, ó, clica ali, né, te inscreve, além de ativar o sininho para ficar por dentro dos conteúdos. E já comenta o que você achou desse episódio, o que você acha, se você tem alguma ideia para um próximo episódio. Além disso, Instagram, @podcast30, manda ver no Spotify, também pode nos ouvir, imagem, enfim, TikTok, e confere todo o link aqui na descrição, inclusive dos nossos nobres parceiros, não é verdade, Flaviette? É verdade. O podcast tem um oferecimento de JC Manutenções Elétricas Limitada, atuando há 7 anos na região das Hortênsias e Caxias do Sul, em empreendimentos corporativos e residenciais. Na hora de importar ou exportar, conte com os experts em comércio exterior, conte com a Eficienza Negócios Internacionais. E a gente quer dar sejam muito bem-vindos, não é verdade, Flaviette? Muito, mas muito bem-vindos mesmo. Instituto de Terapia Zenvitali, harmonizando a vida com cursos, workshop, palestras, vivências, atendimentos e loja para uma vida mais leve, com bem-estar e autoconhecimento. O WhatsApp é o 54991882524. Confere na descrição todos os arrobas dos nossos parceiros e confere lá também os próximos cursos da Zenvitali. Um beijo para a Ilosa, a Isadora, a Naomi, que deu um curso... Para quem está ligado, né, vamos dizer que esse podcast pode estar rodando em 2028, mas foi no dia, né, na semana aí do dia 9 de julho de 2024, curso de barra de Axis com a Naomi, enfim, grandes cursos que rodam lá na Zenvitali. Fechou? E bora, porque hoje temos uma convidada mais que especial, Flaviette. É tu que vai apresentar ela. É verdade, e para mim é uma honra, porque assim, ó, é a minha mana de coração, e a gente sabe disso, vamos contar no episódio na sequência. Vamos apresentá-la, ela que com 14 anos de experiência é uma terapeuta dedicada a ajudar as pessoas a encontrarem a paz, o autoconhecimento, utilizando uma abordagem personalizada. Ela combina mais de 30 técnicas, Flavinha. É muita técnica. Sempre focando nas necessidades individuais de cada pessoa. Também é professora de yoga há 6 anos, ajudando muito as pessoas a descobrirem a liberdade, a felicidade interior. Em seu trabalho, ela oferece uma mistura de conversa terapêutica, psicoterapia e terapias complementares para promover uma perspectiva e bem-estar integral. Facilitadora nos cursos, vivências e retiros, e também na área de, retiros, cursos, autoconhecimento, espiritualidade, sendo uma referência na sua área, por realizar um trabalho de extrema competência, com muito amor, e ela utiliza sempre essa palavra. Amor, tudo bem contigo? A nossa querida, minha amada irmãzinha, Vanessa Cedro, seja muito bem-vinda ao podcast. Gratidão! Bem-vinda! Gratidão. Começamos com toda a energia, né? Com esses 2 radialistas que começam assim, bem-vinda! Mas a gente quer sentir muito a tua energia hoje, porque, gente, que currículo é esse? Como faz isso, Vanessa? Como tu mantém toda essa constância? Dorme, come. Mas muitas vezes sem fim de semana, né? Muitas vezes estudando, sim, sem parar. Sem noites, né? Então, quando a gente resolve viver o que a gente faz, com certeza vocês sabem disso, né? Sim. Existe um momento de dedicação. E eu acredito que com a espiritualidade, isso é além, né, do que tu ter um trabalho comum, porque tu precisa dedicar a tua vida. Né, tu precisa viver aquilo que tu tá trabalhando, né? Então não é só uma escolha de vou ganhar dinheiro com isso, é o que eu quero para mim.
E a espiritualidade entrou para mim dessa forma, né? Para que eu realmente me curasse. Então, foi um mergulho. E quando tu começa a te curar, tu diz, eu quero mais disso. Eu quero ficar bem, né? Eu quero ficar bem. Mas nem todo mundo tem coragem. Não. Né? Então, Não. eu vou pedir para que tu conte, para a gente compartilhar um pouquinho como foi o teu primeiro insight, assim, para ti ter esse teu despertar. Eu comecei estudando religião, né? Então, a religião foi o que chegou primeiro para mim. Foi espiritismo, eu já frequentava centros de Umbanda, né, de outras religiões africanas que eu não sei quais eram, porque é meu pai que me levava quando eu era criança. Olha que legal. Né? Então, os meus pais eram separados quando eu estava com a minha mãe, igreja católica, quando eu estava com meu pai, sempre em algum lugar diferente, conhecendo. E com 17 anos, a minha tia, irmã gêmea da minha mãe, faleceu, e para mim era uma pessoa muito próxima, e aquilo assim foi um baque. Eu disse, tá, agora eu preciso ir atrás de algo que faça sentido para mim. E aí eu quis estudar, e fui para o espiritismo, né, o espírita kardecista. Comecei a estudar e chega um tempo que para mim começou a limitar. Eu disse, tá, não é só isso, né, vamos avançar. Então comecei em casas espiritualistas, e o que me levou mesmo foi um momento de dor, assim, de entender quem que eu era, né? Porque eu me sentia muito reprimida. Eu sentia muita dificuldade em ser quem eu era, em expressar minha verdade no mundo. E aí, quando eu me formei em comércio exterior, em administração com comércio exterior, Olha aí. Eu disse, agora eu vou fazer o que eu quero. E o que eu quero? Eu sempre quis trabalhar com pessoas, sempre, desde criança, né? O que tu quer ser? Psicóloga? Aí era a minha resposta. Só que com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, não tinha como. Eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Sim. E só tinha que ir à noite, de dia, né? Então eu tinha que trabalhar durante o dia, como que eu ia fazer? Não tinha opção nenhuma. Fiz o que deu. Quando eu me formei, eu disse, agora eu vou fazer o que eu quero. E comecei a pesquisar, e aí eu encontrei o Reiki. Quando eu fiz o primeiro curso de Reiki, assim, eu nem entendi tudo que a professora falou. Mas aquilo fez tanto sentido para mim, assim, caiu uma ficha. Passar pela iniciação de Reiki foi tão profundo que eu disse, é isso que eu quero para mim. Quando eu fiz o nível 1, eu disse, eu vou dar curso disso, porque eu preciso que as pessoas sintam isso que eu estou sentindo Descubram agora. a mesma fonte, a mesma energia, a mesma mudança que aconteceu contigo. Não sei se tu acredito que tu é reikiana também, Sim, Flávia. sim. Então, quando a gente passa por qualquer iniciação, né? É muito incrível. É muito incrível. A iniciação de Reiki é muito amorosa, né? Algo assim que chega e traz algo que parece que falta. E eu sempre senti uma solidão, uma dor imensa na minha vida. Algo que não era explicado. Assim, hoje, às vezes, eu olho lá, né? Uma das formas de expressar a minha dor era escrevendo. Ai, tu tem diários? Tenho muitos. Jura? Eu acho isso Muitos. maravilhoso. Diários, cadernos, porque eu tenho cadernos, né? Tinha uma hora assim que diário não dava mais, então eu tenho caderno escrito, porque eu precisava expressar a minha dor que eu não conseguia falar. Então, escrever sempre foi uma forma de cura para mim, né? Sempre foi uma forma de pôr para fora um pouquinho daquilo que eu sentia. E aí, quando fiz o curso de Reiki, né? Eu consegui sentir um pouco desse pertencimento, porque eu me sentia muito sozinha. Era uma sensação de solidão, assim. Eu lembro, eu leio assim e tá lá, né? Nossa, eu tô no meio aqui de 200 pessoas e eu me sinto sozinha. Né? Então, era sempre essa sensação de não pertencimento, de ter que me encaixar. Então, o que nós fazemos desde que a gente nasce, né? Quando a gente nasce, a gente cria a nossa personalidade para suprir a expectativa, para suprir a necessidade do outro, né? Então, para receber amor, meu pai diz que eu tenho que agir assim, então eu vou agir dessa forma. E não é por mal, é o jeito que eles entendem. É a forma como eles viveram e como eles aprenderam, né, Vanessa? Só que aí a gente acaba formando a nossa personalidade em cima disso. E nós nascemos seres livres e felizes. E como reencontrar esse ser livre e feliz que a gente nasceu? Né? Sendo que eu não posso ser quem eu sou, porque se eu faço isso, eles dizem que é errado, que eu não mereço amor, eu tenho que me vestir desse jeito, eu tenho que falar dessa forma, né? Eu tenho que usar esse tipo de anel, esse tipo de roupa, né? Porque senão tu não é padrão, tu não é considerada. Principalmente aqui na nossa região, né? Que é tudo muito padrãozinho, todo mundo tem que estar um jeito de vestir, um jeito de falar, qualquer coisa que tu faz fora, né? Nossa, meu Deus! Né? Uma cidade grande com cara de interior, que continua tudo igual, né? Então, todo mundo conhece a vida de todo mundo. E é difícil, então, tu quebrar, né, esse padrãozinho e sair.
E para mim foi bem desafiador. E o Reiki, assim, veio e disse, vamos lá. E aí eu senti essa força, esse amor, e eu disse, não, agora vou fazer o que eu quero. E aí... sair do, perdão, Flavia, sair do local onde comércio exterior, onde era uma empresa, tudo extremamente, como tu falou, encaixadinho, sim, organizado, quebrar esse padrão, sair desta situação e literalmente desse padrão, deve ter causado um desconforto, como para todos nós causa quando a gente sai do padrão. E geralmente o ser humano vira as chaves na dor ou no amor, mas na realidade é sempre, a maioria das vezes, quase 99,99%, na dor, né? Na dor, né? A maioria das pessoas só procuram ajuda quando realmente estão na dor. Mas ali, realmente, quando eu decidi fazer a transição de carreira, que eu demorei muito tempo. Eu demorei 2 anos para conseguir ficar só com as terapias. E logo que eu disse, ok, vou ficar só com as terapias, eu me mudei. Eu saí de Caxias, fui para o interior de São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. E aí eu entrei em depressão, né? Então foi um ano, assim, muito, muito, muito difícil, porque eu já trabalhava com tudo isso e eu disse, gente, agora eu tenho esse monte de técnica e o que eu faço se eu não estou conseguindo, né? Então chega aquele ponto de que nós sempre precisamos de ajuda, né? Principalmente quem ajuda precisa muito de ajuda. E tem uma questão, né? Não, eu dou conta, eu consigo. E aí, conseguir pedir ajuda é fato de aprendizado também, né? A gente não vive sozinho, né, Vanessa? Não. A gente sempre precisa de alguém para ensinar, para compartilhar. E a Vanessa escreveu uma frase muito interessante. Ela falou uma frase muito interessante. Dividir para somar. Eu acho essa frase incrível. E é só quando a gente aprende de verdade. O ser humano aprende por exemplo, né? Eu preciso de exemplos para aprender. É aquela máxima, né? A criança, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada. Como que a criança aprende? Não é o pai ou a mãe dizendo, é quando ela vai lá, bota o dedo, leva um choquezinho, diz, opa, eu não posso mais colocar o dedo aqui. Então, hoje, nós procuramos sempre proteger as crianças de tudo. E a criança, ela não cresce da forma como deveria. Qual que é o momento, de novo, né, de eu aprender? É dentro de casa, com o meu pai, com a minha mãe, com a história que eles têm. É aí que eu vou desenvolver essa personalidade, esse ego que eu vou ter nessa vida, para aflorar as dores que eu preciso curar. Então, a gente olha também para essa história de vida de uma forma muito negativa, muitas vezes, né? Sim. Porque tem dores, tem traumas, mas a vida foi construída dessa forma. A gente tem frustração, né? Assim. Tem frustração, tem tristeza, tem corre, tem tanta coisa, né? Tem. E hoje em dia os pais, eles não permitem que os filhos vivam isso, né? Não. Pelo simples fato de vez em quando, um pai fazer com que, por exemplo, um filho tem que ir para o centro, já está na sua idade, tranquilamente, só que a superproteção faz com que proteja de todo mundo, né? E aí, quando precisa tomar decisões ou agir por si só, como pegar um ônibus que o pai levava na mão, botava para pegar o ônibus, ia até o centro, ou se bobear, ia junto. Depois, quando enfrentar coisas na vida e se dar de frente com desafios, vai fraquejar, porque não conseguiu tomar decisões e tomar a rédea da sua própria vida, né? Não teve limites. Não teve limites. Dar limites é uma forma de dar amor. E os pais hoje têm muito medo de fazer isso, né? Como que eu vou dizer não? Só que uma criança, quanto mais limites ela tem, mais ela se sente amada. Isso é algo do subconsciente, as pessoas não têm noção disso, né? Então, principalmente a gente vem de uma geração onde os pais foram completamente podados, né? Com a Comandomi. Então, os pais não podiam fazer nada, né? Eles só tinham que fazer aquilo que os pais mandavam. Então, eu vejo, assim, uma geração de pais que dizem, não, meu filho hoje vai ter tudo que eu não pude ter, vai fazer tudo que eu não pude fazer. Só que esse tudo é muito amplo, porque a vida não nos proporciona esse todo. Não proporciona que a gente tenha tudo na nossa vida, né? Então, conseguir passar esse limite com amor, que é necessário, nossa, né? Então, a criança vai aprender dentro de casa, no lugar mais seguro que tem, que é com o pai e com a mãe, a lidar com a frustração, a lidar com uma dor, a chorar, a sentir raiva, né? A lidar com as suas emoções. Só que aí, até os 7 anos, onde ela deveria lidar com a maioria dessas questões, ela não lida. E aí ela chega na vida
né, hoje em dia não é mais nem ali com 14, 15 anos, né? Hoje em dia com 20 e poucos, depois da faculdade, que ela vai trabalhar. No terceiro setênio, mais ou menos. Que ela vai ter um trabalho, que ela vai entrar num relacionamento sério, e aí qualquer frustração, por isso que hoje a ansiedade e a depressão é o mal do século, não sabe lidar com isso. Então, ele entra numa depressão profunda, numa tristeza, porque não sabe lidar, imagina, 20 e poucos anos, sendo que deveria ter aprendido essa habilidade que é básica, né, do ser humano ali até os 7 anos, né? Sim. Então, é bem desafiador. Bem desafiador. Eu quero que tu explique pra gente, Vanessa, como tu integra todas essas diferentes abordagens terapêuticas aqui que o Maurício falou na prática. A gente sabe que tu não vai usar tudo, né? Não. Mas como é que é? O principal olhar é a pessoa. Então, as pessoas às vezes me procuram por uma técnica específica, né? Eu quero saber da regressão, quero fazer Theta Healing. Então, hoje eu explico. O foco é a pessoa. A gente pode até aplicar essa técnica se a gente vê que for a melhor para ti. Por quê? Precisa olhar e conhecer a história de cada um. Essa semana mesmo eu estava numa janta e algumas amigas perguntando, né? Nossa, olha, a gente tem essas 2 amigas que são lindas, que são maravilhosas, né? Mas tem uma história que não conseguem ir para frente, né? Por que tu acha? E aí uma, né, levantou e disse, não, isso é falta de autoestima, né? Não consegue se amar. Isso ainda é o sintoma, né? Não é a causa, não é a raiz. Então, as emoções são sintomas. Cada uma tem uma história de vida. Se a gente não olha para cada uma no individual, a gente não vai saber o que está por trás. O que gerou, né, essa falta de autoestima para hoje elas estarem nessa situação. Então, olhar para cada pessoa que faz com que eu veja qual que é a técnica que melhor se adapta. E o principal de tudo é ter usado isso em mim. Usou todas as técnicas em ti? Todas elas? Sim. Porque hoje eu uso o que faz sentido, o que me curou. Foi o que me ajudou, né? Como eu falei, aquele sentimento de não pertencimento, de solidão, de dor. E isso são sintomas, né, assim, gerais. Porque daí a gente começa a abrir a rejeição, os pais separados, né, ser mulher. Então, tem um monte de dor, de trauma que fica aí por trás. E quando eu fui procurar, quando eu disse eu vou, por exemplo, trazer o reiki, foi porque aquilo me trouxe essa sensação profunda de amor, né? E eu disse, eu quero passar isso para as pessoas também. E quando eu comecei a ir atrás das outras técnicas, eu disse, gente, cada uma vinha assim... No momento exato, vamos dizer assim. E fazia um processo, uma costura. A gente é como uma cebola. Então, tira uma casca, tem outra embaixo. Tira uma casca, tem outra embaixo. É um processo constante. Às vezes as pessoas dizem, quando eu me curar. Quando tu te curar, tu vai embora dessa vida. Eu ia dizer, não vai mais precisar desse corpo. E nem vai se curar totalmente, não, né? Porque não, nem vai sair daqui curado, porque ainda vai deixar ainda algumas coisinhas aí, provavelmente teremos outras vidas. Ninguém aqui tá como Buda, né? Não. Ainda não conheci ninguém, pelo menos. Nem os mestres. E tu tem alguma técnica que é a tua preferida, assim? Aquela técnica que tu diz, essa abordagem aqui... Sou apaixonado, me conquistou, eu gosto de passar para frente. Olha... Eu acho que todo mundo tem, né? Tem, né? Porque, indo ao encontro que a Vanessa falou, a Vânia, né? Todos nós procuramos, e digo nós porque a Flávia procurou o reiki, a Umbanda, eu também procurei um momento do lado mais espiritualista, né? E também o reiki, a apometria, hoje a biografia da consciência, que é a BPR, né? A psicoterapia reencarnacionista. Isso, a psicoterapia reencarnacionista. Eu acho que tudo que toca o nosso coração nos cura e a gente diz, meu Deus, me fez um bem maravilhoso, eu vou passar para frente. A gente passa, mas tem uma que brilha o nosso olho e eu acho que traz toda a nossa essência para ela, né? Todo o nosso, vamos dizer assim, poderio energético de amor, né? De cura para essas pessoas. Tem uma, né? E qual que é, Vânia? Olha, Mauri, eu acho que é por isso que hoje a minha técnica é muito particular, né? Ninguém trabalha porque é uma soma de todas. Tem várias, né? Que fizeram ali transformações profundas. Então, como eu falei, o reiki para mim, assim, é muito amoroso. É o que eu escolhi dar curso, né? Faz 12 anos que eu dou curso de reiki. E é algo, assim, que veio porque é aquele início, né? O reiki é o despertar. Quando tu faz o nível 1, tu diz, nossa, então eu sou isso, né? Então eu sou esse conjunto de energia.
Que te faz assim, nossa, de uma forma tão simples e tão amorosa, né? Porque não tem, nossa, agora eu preciso dar 5 pulinhos e acender a velinha e acender o incenso. Não, eu paro, penso e já me sintonizo com essa energia. Então é tão simples, tão fácil, assim, que o Reiki, eu digo assim, que é uma porta de entrada muito amorosa. Mas hoje, para trabalhar em terapia, é realmente o conjunto. Então, eu utilizo muito a técnica cedro. Boa, né? Técnica cedro. Temos aí um novo nome. Técnica cedro. Técnica Depois cedro. eu pedi os royalties. Um nome. Olha aí, ó. Mas eu uso muito Theta Healing, porque também é uma técnica amorosa de elevação. Então, como eu gosto muito de trabalhar em meditação, as pessoas precisam relaxar para que a gente possa acessar essas dores. Né? Então, a conversa terapêutica eu amo, né? Que é ajudar a pessoa a mudar a sua visão, raciocínio. Não adianta de nada vir aqui, eu passar um reiki e a pessoa sair, ok, vai durar ali uma semana, talvez ela vai se sentir bem. O reiki, ele atua, ele ajuda sim a mudar a consciência, mas é uma técnica que demora mais se eu trabalhar só com o reiki. A não ser que seja algo muito saliente. Nossa, eu preciso muito perdoar meu pai, já tá ali, faz um reiki, aquilo já dá virada de chave e a pessoa consegue fazer. Normalmente é mais demorado. Então, eu gosto muito de trabalhar com o Theta Healing, com as barras de Axis, que são técnicas que eu consigo entrar, né, no subconsciente, trabalhar ali. Então, eu uso técnicas de hipnose quando precisa, né? Então, é muito particular de cada pessoa. Mas, assim, é um jeitinho bem, bem diferente de fazer. Elas. Mas eu acho que, na verdade, tu até já respondeu. Tu não é aquela terapeuta que a pessoa fica andando em círculos e parece que não consegue ser. Tu é aquela terapeuta que conduz a gente a encontrar o caminho, a possibilidade. Isso. Então, assim, hoje mesmo, eu atendi uma pessoa que ele tá vindo fazem 2 meses. São 4 sessões, é a 4ª vez. E ele já fez uma transformação profunda, porque ele estava pronto para isso. Então, o que eu ajudo as pessoas a verem, né? Então, eu brinco que é aquilo lá, eu ajudo as pessoas a encontrarem o ser livre e feliz que elas nasceram. Só que, diante de tantas dores, a gente foi colocando, né, cascas e camadas. Então, depende de cada pessoa. Às vezes chega, não dá para já trabalhar algo mais profundo. A gente precisa primeiro tratar a ferida. Eu chego no médico com uma ferida aberta, eu preciso primeiro fazer um curativo, limpar, né? Então, técnicas mais amorosas. A pessoa chega e já tá, não, tô pronto. Então, a gente já vai num nível mais profundo para a pessoa entender quem ela é, para que ela possa levar isso para o mundo. Então, é muito particular. E quando tu tá fazendo uma sessão de terapia, rola aqueles resgates com a tua adolescência, com a tua infância? Tipo, tu fez uma sessão de terapia e do nada tu foi lá e pegou um daqueles teus diários e tu disse, opa, hoje isso está aqui, estou resolvendo isto hoje. Acontece? Muito. Ai, gente, eu acho isso maravilhoso também. E assim, e muitas vezes é quando aquilo já está praticamente curado, né? Mas a gente nós atraímos em tudo na vida aquilo que eu preciso. Então, são técnicas normalmente que eu já tenho muito bem estruturado, são dores que já estão sanadas e que é muito fácil de olhar, de ver, nossa, essa pessoa tem a mesma dor que eu tinha. Então, é muito mais fácil de guiar a pessoa dentro dessa cura, né? Porque aquilo já está sanado dentro de mim. Agora, já aconteceu no início, né, de estar lá e, nossa, opa, peraí. Então, a pessoa saiu, eu pedi ajuda, né? Olha, agora eu preciso lidar com essa dor, porque eu vi que isso aqui ainda não tá bem resolvido. E como é engraçado, né? Eu acho que essa palavra também seria engraçada. Como é engraçado que a gente atrai, digo a gente, né, os terapeutas em si, né? Sim. Atraem pessoas que já passaram por situações semelhantes. Não é verdade? Eu acho que até nas minhas vivências de centro espírita, de alguns atendimentos, dizer, mas gente, olha só, essa pessoa que eu fui auxiliar, encaminhar para uma terapia, ela passou uma coisa parecida comigo. Caramba, que interessante. Será que não é o universo conspirando total, né? Total. Eu acho que quando a gente está disposto, acho que as coisas acontecem, porque é a mesma coisa quando tu vai cambonar uma entidade, né? Na Umbanda, né? Sim. Que a gente fica ali ajudando a entidade.
a entidade termina de atender as pessoas e daí tu diz, essa noite foi para mim, né? Eu tava aqui tudo que eu precisava ouvir hoje. E é assim que funciona. Eu acho que quando a gente está aberto, as coisas acontecem, né? E tudo, mais do que tu tá na padaria, na fila da padaria, e alguém na frente na fila fala algo que tu precisa. É isso. Quando a gente entra em sintonia com a vida, quando a gente começa, né, a tirar essas camadas, a gente começa a ver que Deus está falando com a gente o tempo todo. Deus, Olorum, Krishna, Shiva, não importa o nome que cada um dê, né? A grande Deus, a Mãe Divina, o tempo todo está falando conosco. É só a gente parar para ouvir. Seja no canto de um pássaro, seja no silêncio, vem um insight, né? Mas se a gente está ali conectado, eu vou caminhar, eu vou ouvir alguém falando na rua sobre algo que, nossa, é isso. E se eu estudasse sobre isso? Nossa, é isso que ele falou. Então, é muito interessante, né? Por isso que é aquela história do orai e vigiai. Muitas vezes a gente usa o orai e vigiai só para o negativo, né? Então, orai e vigiai para te cuidar dos teus pensamentos. Sim, é importante, mas é a constância. Porque é para tudo, é para o bem também. Eu preciso estar ali no orai e vigiai das coisas boas. Opa, isso aqui é um sinal para mim, como que eu vou aproveitar isso aqui da melhor forma? Como uma grande sincronia entre vocês dois, né? De, nossa, vou tomar um cafezinho e, poxa! Não, isso daí, gente, foi maravilhoso, né? Não, muito louco. E a gente tá tendo umas histórias meio parecidas, né? Eu só tá me faltando o grande amor da minha vida, né? O Maurício já tem ali a patroa. E a Vani também. Parabéns, Vani, pelas conquistas. Já manda beijo, amor. Não te conheço, mas tamo junto, tá? Aí, vai conhecer, hein? Beijo, amor. Beijo, amor da Flaviette. Não, beijo não, um abraço, né? Pode dar beijo, não tem beijinho também. Sim, pode. É irmão. É isso aí, então irmão, tá, beijo. Né? Claro. Eu vou pedir um exemplo de terapia aqui, que eu fiquei curiosa, se tu puder compartilhar. De psicoterapia reencarnacionista. Que tipo de resultado, assim, que tu poderia compartilhar com a gente, que tu viu que foi, muito rápido, assim? Olha, Flávia, essa e para quem não conhece, perdão, Vanessa, se tu puder explicar, por favor. Sim, a psicoterapia reencarnacionista, então, ela ajuda a mudar a visão raciocínio, né? Que é justamente essa de mudar essa visão que eu tenho de que as coisas começam quando eu nasci, né? Porque elas vêm antes disso. Então, às vezes as pessoas pedem, né? Porque eu atendo evangélicos também, mas eu tenho que acreditar em outras vidas? Não, né? Porque isso é memória ancestral, coisas que nós trazemos dos nossos antepassados. Então, é para todo mundo que quer se curar. Porque não importa, de verdade, não importa o que acontece, mas sim que a cura existe, né? Que ali vem grandes compreensões, grandes desligamentos. Então, muitas vezes, né, dentro a gente trabalha hoje com o que a gente não chama mais de regressão, a gente chama de investigação de inconsciente. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entrar num nível de relaxamento maior para acessar essas memórias internas. Então, nós utilizamos pontes, né? Nós utilizamos outro terapeuta que vai acessar o inconsciente daquela pessoa. Isso é muito interessante. E aí, muitas vezes, as pessoas não falaram sobre algo. Ou o terapeuta que está vindo, eu pelo menos evito, eu e as minhas colegas, nós evitamos falar sobre o caso, então nós não sabemos quem nós vamos representar, a história do outro, nada. E quando termina, a pessoa olha e diz, nossa, é exatamente isso que eu estou sentindo agora. É tudo isso que eu estou trazendo. Aconteceu comigo de atender uma menina e ela tinha muita dificuldade e entrou um caso que a gente nunca tinha nem falado. E quando terminou, eu disse, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Porque falou sobre gravidez. Foi um caso que veio de uma energia, então, de gravidez, de medo de engravidar, porque ela tinha tido perdas em outros momentos. E quando terminou, ela me olhou assim, eu disse, né? Porque a gente nunca falou sobre isso. Ela disse, nossa, eu estava justamente pensando sobre tudo isso essa semana, conversando com meu marido. Perfeito, né? É muito incrível, muito incrível. Então, eu digo, quando a pessoa está pronta, eu atendi uma menina uma vez, que ela trabalhava na Unimed, e ela veio em uma consulta, e ela veio por indicação da irmã dela, que já atendia comigo há alguns meses. Ela veio, ela fez uma consulta e muitas vezes as pessoas fazem isso, desaparecem, né? Sim. E aí, 1 ano depois, ela voltou, ela tinha perdido mais de 16 quilos, tinha mudado de emprego, e eu fiquei olhando, Caramba. Eu disse, nossa, que transformação. Ela disse, sim, foi a partir da consulta que a gente fez. Gente, que loucura!
Bora fazer uma consulta com a Vanessa? Vou te dizer, já fiz várias e somando também, né? Porque é uma mania de estudo que eu estou fazendo, a Vani sabe disso, né? Que a gente faz muita troca e conversa muito a respeito. É fantástico porque num belo dia eu estava fazendo um evento, inclusive, de fim de ano do Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos, onde tem uns pequeninhos que fazem apresentações, são crianças em vulnerabilidade social. E aí eu fui apresentar esse projeto e me tocou tanto aquela noite, tanto, mas eu estava tranquilo, de boa, assim, eu estava chorando na plateia, assim, copiosamente em alguns momentos. E eu disse, mas gente, não pode ser, cara, tem algo fora do meu campo normal, tradicional, e aí com o tempo a gente consegue se auto-observar e ver qual que é o nosso padrão de... conforme a gente recebe uma informação, como a gente vai agir a respeito disso. Eu disse, mas gente, eu não sou assim, eu sou um cara, uma pessoa que tem um pouco mais de uma sensibilidade um pouco mais aguçada, mas naquele momento, gente do céu, eu chorei e chorava e mexido, e uma dor na perna esquerda absurda. Eu disse, mas gente, eu não fui em academia, eu não fiz nada de diferente do que eu faço. Procurando todas as possibilidades ali, né? Racionais. Racionais. E aí eu disse assim, caramba, mas tá estranho. Daí eu entrei em contato com a Cris, né? Uma das nossas profs. Disse, Cris, mas aconteceu isso não é um padrão meu. Vem que tu tá caindo de maduro. Na mesma situação. Foi ali, eu acessei uma vida, então, né? Uma situação, uma vivência passada em que eu não pude ter filhos e que eu tinha um problema numa perna esquerda. Que eu era, na época, nesta vida em Londres, se eu não me engano, na época, que eu tive um pouco de acesso a umas informações, e que eu trabalhava no meio político, enfim, que eu tinha problema na perna esquerda, e minha maior frustração era não ter filhos, e não ter tido filhos naquele momento. Então, engatam-se os nós nessas vidas de vivências passadas, né? Dá aquela inosadinha, a gente vai lá, faz a terapia, compreende e diz, perfeito, seguimos com o processo. É fantástico. É incrível. É incrível. E é isso que é muito legal, porque não importa aonde tu viveu, qual foi a história, o que aconteceu contigo, mas sim que emoção que tu tá vinculado. O que hoje tu tá trazendo. Por isso que, de fato, não importa se eu acredito em vidas passadas ou não, porque isso pode ser uma memória ancestral, pode ser algo que eu tô carregando de memória uterina, né? Então, pensa, nós fomos gerados ainda no útero da nossa avó. Né? Porque a nossa mãe, quando tinha 4 meses dentro do útero da mãe dela, gerou todos os óvulos que ela teria em vida. Então, nós trazemos uma memória celular que a maioria das filosofias dizem que nós levamos por 7 gerações. Então, quantas dores nós estamos vivendo hoje que nós estamos vinculados, mas que não são nossas. Né? Então, existem muitas formas de acessar isso, de limpar, da gente honrar os nossos ancestrais para que a gente possa se libertar e caminhar hoje através das nossas pernas. É bem assim mesmo, né? E a gente precisa também se permitir errar, né? Né? Fazer merda. Porque a gente não é perfeito. Não. Né? É que existe, nunca vai ser. As pessoas cobram, né? Existe um termo que eu aprendi, inclusive, no Congresso do Círculo, que lá estive presente. Beijão para todo mundo, Posati, Marcão. Toda a galera do Círculo maravilhosamente me recebeu por lá. E o Marcão é um cara responsável pelo Rectal que rola em Minas Gerais, no interior. Ele diz que o índice de VDM na nossa vida sempre está ali do ladinho. Sabe o que é o índice de VDM? Vai dar merda. Então, o VDM sempre está do nosso lado. Faz parte, Flaviette. Mas eu aprendi essa, eu não conhecia. Índice de VDM. Mas é porque eu acho que... Tu acha que as pessoas elas estão dispostas a mostrar as suas imperfeições, a sua vulnerabilidade, ou a gente está vivendo uma corrida tão grande em que quanto mais eu mascaro as minhas imperfeições e a minha vulnerabilidade, mais eu sou aceita? Se tu olha para a sociedade em geral, sim, né, Flávia, o que a gente vê é isso. São poucas pessoas dispostas a viverem a sua verdade. E aí a gente esquece que o único jeito de ser feliz de verdade é quando eu aceito quem eu sou. E aceitar quem eu sou é aceitar as minhas imperfeições, aceitar que eu vim como ser humano. E ser humano faz merda, né? Ser humano erra. Então, errando, fazendo isso tudo, olhando para as minhas imperfeições, para as minhas sombras, para as minhas dores,
que eu vou ter a capacidade de fazer algo. Senão, não, tá tudo ali mascarado embaixo, e eu finjo que eu sou feliz dentro de uma condição, e tá tudo bem se é o que a pessoa consegue fazer nessa vida. Então, a gente também precisa sair de querer ser o salvador de todo mundo, né? Porque é muito fácil olhar para o outro e dizer, nossa, como essa pessoa é infeliz, né? Olha só o que essa pessoa está fazendo. É muito fácil de apontar o dedinho para o outro. E tem 3 para ela, né? Já diria a máxima, 3 para cá, ó. Isso aí. Então, é muito fácil de olhar para o outro. Então, a gente precisa sair disso para começar a olhar cada vez mais para nós. Quem que eu sou? Se eu consigo viver a minha verdade, porque já é tão difícil viver a nossa própria dor. É tão difícil abraçar as nossas sombras, né? De olhar e ver o que eu vim curar, o que é que eu tenho para fazer aqui. Tanto karma que a gente tem, gente. E aí eu tô ali muitas vezes ainda gerando mais, apontando o dedinho pro outro, querendo viver a vida do outro, ser o salvador de outro, sendo que a gente não vai salvar ninguém. Nunca, né? Nem nós mesmos. Então, o melhor que eu posso fazer é olhar para mim, acessar a minha verdade, para que eu, no mínimo, seja feliz dentro da impermanência da vida, que é Se fosse tristeza, usar raiva. essa energia toda, que é para ou julgar, ou analisar, ou apontar o dedo, usasse toda essa energia que a gente despende, e digo todos nós, né, nossos telespectouvintes, né, porque eles nos ouvem e também nos veem, se eles o desperdiçassem e não desperdiçassem essa energia dessa forma, e abraçassem essa energia para jogar para dentro e modificar, eu acho que ia fazer uma boa diferença, né, nesse nosso mundão aí. E viver aquilo que veio viver, porque é esse o ponto, né? Cada um tem uma história, então às vezes a gente diz, nossa, essa pessoa podia fazer melhor, podia ser feliz. Talvez dentro daquela história de vida dela, esse é o melhor que ela pode dar, né? É chegar até aquele momento. Não seja realmente ser um ser iluminado, mas talvez... se ela tem tanta dor com o irmão, é pelo menos conseguir conviver com aquele irmão. Talvez não vá conseguir perdoar no mais profundo, mas se ela conseguir, no mínimo, conviver, tolerar, numa próxima vida seja melhor. Então, a gente está sempre esperando que o outro faça algo muito grandioso, né? E que, nossa, tenha muito amor e que faça muito tudo de bom, que seja tudo muito perfeito. E não é. Então, o que cada um veio fazer é muito individual, né? Então, a gente precisa sair disso e permitir que cada um faça o seu melhor. Tem pessoas que vão ser mais da ação, né? Que vieram aqui para fazer aquelas coisas que precisam ser feitas. Tem pessoas que são mais sábias, que pensam mais, né? Então, a gente precisa olhar para o tipo de mente de cada pessoa também, né? Porque a gente precisa de muito mais pessoas de ação, né? Que vão estar ali trabalhando no geral, no todo. A gente não precisa de tantas pessoas que pensem, né? Porque se todo mundo pensar, não se faz em lugar nenhum, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ai, vamos parar, vamos pensar, vamos analisar, né? Então, trazendo assim mais ou menos para a cultura védica, né? Os brahmanes, né? Então, como é que a gente vai trocar lâmpada? Eles vão se juntar em 10, vão começar a olhar, né? Será que a gente troca? Mas daí tem que comprar outra? Mas daí como é que a gente compra? Né? Então, as pessoas ficam pensando e não vão para lugar nenhum. Então, precisam de pessoas assim para trazer esse conceito, para olhar, para aflorar, mas são muito mais pessoas que estão aqui, né? Trabalhando, agindo, que acordam de manhã cedo, que vão, que fazem seu trabalho, que voltam, né? Então, não dá para a gente querer colocar todo mundo num tipo de mente, agir da mesma forma e, de novo, padrão. Não, é individualidade. Não, né? Até porque movimento, todo mundo faz, ação é outra coisa, né? Que movimento, até um ratinho fica lá girando no movimento, mas a gente falou um pouquinho sobre sombra. Eu vi uma frase que eu anotei que diz assim: a sombra não precisa da atenção do mundo. O único ser cuja atenção importa para a sua sombra é você, né? Tu acha que que a gente consegue ouvir a nossa sombra? Ou eu, no começo, eu achava que a minha sombra eram inúmeros defeitos que me acompanhavam. Então, bem quando eu era mais novinha, eu ficava imaginando, nossa, mas então a minha sombra são todos esses defeitos. Até um dia que eu parei e eu acessei o que eu imaginava que fosse a minha sombra. E aí eu senti muito amor por aquele momento, porque eu vi o quanto eu estava machucando aquela adolescente, né?
E esse foi um processo em que eu disse assim, então essa é a minha sombra. Porque às vezes a gente está procurando a sombra num lugar que ela não está. A maioria das vezes. Isso é o boicote, né? A gente tem dificuldade de acessar, de olhar para as nossas dores, de olhar para os nossos traumas. Então, hoje, por que é fácil para mim falar, né, que uma das minhas maiores dores é a rejeição? E assim, não é porque eu entendo isso que eu tô curada, porque hora ou outra eu tô dentro de alguma situação e quando eu vejo, vem de novo aquela dor. Eu olho, opa, não é do outro, isso é meu. Então, como que eu vou sair disso? Né? Então, olhar para essas dores exige esse amor profundo, porque ali tem muita energia. Tanto que tem algumas linhas que falam, né? E isso é um pouquinho difícil de entender, mas quando a gente entende fica muito fácil. Nas nossas sombras tem muita energia. E quando a gente não olha, elas crescem demais e elas tomam conta. E nós não percebemos. E essa sombra muitas vezes guia a nossa vida e nós acreditamos ser o destino. Né? E dentro dessa sombra, né, normalmente a gente coloca a sombra como uma só, mas realmente é um conjunto de dores, de coisas que a gente nega. É tudo aquilo que a gente está rejeitando sobre nós mesmos, que nós ainda temos medo, dificuldade de olhar, né? Que nós olhamos e não, isso não, ou que a gente... tem sombras tão profundas que a gente nem percebe que tem, né? Que realmente precisa de alguém com alguma terapia que vai aflorar aquilo. Então, tem muitas que estão ali, né? Vinculadas a emoções, a raiva, a tristeza, o medo, e que a maioria das pessoas trabalham e dizem como sombra. Por quê? Porque são emoções negadas, reprimidas, Sim, que estão ali embaixo. E que são emoções básicas. Quando a gente aprende a olhar, aceitar, abraçar as nossas emoções, a gente se empodera muito. A gente se apropria de quem a gente é. Porque eu consigo olhar para minha raiva e dizer, peraí, minha raiva tá vindo para eu dar limite e eu vou dizer não agora. Então eu consigo pegar isso e agir de uma forma boa com essa raiva. Só que a maioria das vezes não, porque a gente ouviu que raiva é ruim, não responde, fica quieto, não fala nada porque é feio. Engole o choro. Engole o choro. Então, quando a gente consegue ressignificar essas emoções, é lindo demais. De conseguir olhar e ir abraçando essa sombra. Sim, e quando a gente também, eu acho, né, Vanessa, quando a gente tem aquela noção de que o que é do outro é do outro, né? Mas ter responsabilidade com aquilo que tu também coloca nos outros, porque é fácil despejar lixo no outro, Sim. né? Mas saber recolher o lixo e fazer o nosso papel é os 500, né? Então, a gente veio aqui como individualidade, né? Eu sou um ser único, tudo que eu posso fazer é por mim. Mas eu vivo dentro de um coletivo. Exato. Então, eu tenho que ter responsabilidade por esse coletivo que eu faço parte. Né? É um dos caminhos, né? Que todo mundo precisa de todo mundo. E tu tá quietinho, né, Maurício? Eu tava prestando muita Pequeno atenção na príncipe. Vani e pensando... Olha a raposa. E pensando na Vanessa. E nesse ponto mesmo, em que como as pessoas têm dificuldade de compreender, por exemplo, a pessoa age num padrão onde ela não despeja lixo em todo mundo, né? Um exemplo simples e cotidiano, rotineiro. E como as pessoas têm dificuldade de empatia, por exemplo, no trabalho ou num relacionamento, ou em alguma situação da vida em que aquela pessoa não é o padrão dela, mas aquele dia ela largou o eixo. E aí a outra pessoa pega e vai na porrada também. Mas como a gente é acostumado a ter reações com o nosso cérebro reptiliano, como a gente diria, que é o toma lá, dá cá. Só que a gente não tem esse tempo para parar e pensar, não, peraí, cara. O Maurício não é assim, a Vanessa não é assim. Como é que ela está hoje? O que aconteceu para ela ter despejado esse lixo? Ela não está legal, né? De ouvir, de compreender, de tentar, enfim, até ressignificar esse momento e dizer, mas peraí, essa pessoa não está legal, né? E dizer para ela, vem cá, posso te ouvir um pouco? Ah, não tô legal, não queria falar. E também respeitar, não quer falar. Tem muitas pessoas que são daquelas, tu só abriu a torneirinha e diz, tu quer, né? Tu quer? Posso te ouvir? Daí larga tudo. Daí vem, né? Ou aquela que diz, não, eu preciso de um tempo para eu poder ressignificar e ficar melhor, amanhã a gente conversa. E tá tudo certo. Como a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente vive uma sociedade que a dor do outro é maior que a nossa. E aí a gente fica competindo.
Não, mas tu viu que deu uma zebra lá com fulano de tal e ele tá, meu Deus. Não, mas comigo foi pior. Então começa essa batalha, Sim. né? Campeonato da desgraça. Isso Quem aí. que é o pior, né? Isso Não, aí. mas a minha dor é pior do que a tua. Não, que é tudo. Mas aí, falando sobre isso, usamos aquele exemplo clássico. Eu tô segurando esse copo d'água. Tu bate em mim, o que que eu vou derrubar? Água. É. Porque é o que mas não vou derrubar porque tu me bateu. É porque é o que eu estou carregando. Então, se tu jogar lixo em mim e eu te devolvo lixo, é porque eu também estou carregando lixo. Se tu bate em mim e naquele momento eu tô sem lixo dentro, eu vou olhar e eu vou conseguir ter empatia e vou dizer, peraí, essa é a água do Maurício, não é minha, é a dor dele, eu vou conseguir parar e ouvir. Se eu não tô trabalhada, na hora ativa o meu cérebro reptiliano, a minha necessidade de me defender, e na hora eu vou dizer, opa, peraí, né, vem a raiva para dar limite, é o lixo que eu carrego também. Por isso que é tão importante as pessoas se trabalharem. Quando eu tô bem resolvida, não importa Nada o te que eu incomoda, né? eu vou olhar, vou ouvir, vou dizer, cara, tá tudo certo, isso aí é teu, fica contigo. Né? Até o momento que isso seja realmente algo que vá, que seja um risco de vida, algo que eu precise me defender, porque senão, se é só palavras, eu vou ouvir e vou dizer, nossa, querido, eu vou ter compaixão com aquela pessoa. A compaixão é algo que é... Tá em falta no mercado, né? Mas é aquela velha história, né? Se alguém te dá um presente, tu não quer ficar com quem o presente? Uhum. Né? Deixa pra pessoa. E aí né? é muito legal, porque quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de abraçar as nossas sombras, e eu vejo que naquele momento eu joguei lixo, né? Ou eu devolvi, não importa, e eu consigo me apropriar e dizer, esse lixo é meu, é aí que eu tenho a oportunidade de curar aquilo que eu coloquei para fora. Então, eu preciso de alguém que faça isso contra mim, porque senão aquele lixo continua lá guardadinho, escondido. Então, as crises, os momentos difíceis são oportunidades. Oportunidades, gente. Oportunidades para a gente se curar. Né? Parece bem difícil, desafiador olhar para isso. Mas se eu não tenho alguém para atritar, né, para... fazer com que eu bote a minha água para fora, cara, eu vou ficar ali escondida, reprimida, só que é muito desafiador, porque aí a gente vai somatizando as doenças, né? Porque imagina, eu tenho a dor da rejeição desde criança, e aí alguém vem e bate para que a dor saia, só que quando eu olho para a dor, o que que meu consciente diz? Isso dói muito, não, guarda, e aí eu não vou lidar, então não sei lidar, e aí a gente guarda e vai escondendo aquela dor, e isso tudo vai somatizando dentro de nós, muitas vezes numa forma de doença, porque vai para algum órgão do nosso corpo, vai se manifestar de alguma forma, porque emoção é energia. Emoção é energia e precisa circular. E ela vai dar um jeito de sair. Se não conseguir sair dessa forma, ela vai se manifestar de algum jeito para que ela possa sair do nosso corpo. Somatiza no corpo, né? Uhum. E, enfim, eu acho que quando a gente chegar a esse ponto de compreender que tudo é energia e que a gente consegue... ter esse despertar de que sim, se a gente não botar para fora, se a gente não expurgar de alguma forma, somatiza no nosso corpo, somatiza no nosso, né, o nosso emocional reflete principalmente no nosso corpo, como a gente tomaria decisões diferenciadas, né, com esse despertar, e como no universo de tantas pessoas ao nosso redor e das pessoas que ainda não estão despertas, como vai mudar isso sensivelmente, né? Uhum. É muita coisa para olhar, né? E aí como que a gente vai olhar para isso tudo se a gente não olhar para cada pessoa? E eu acho que o olhar para nós, e por isso que muitas pessoas fogem, e é muito engraçado, não só das terapias em si, mas eu acho que dos próprios cursos, porque tem muitas pessoas, digo, né, as técnicas, enfim, tem muitas pessoas que começam a fazer cursos, e aí é o autoconhecimento que nos cativa, como disse a Vani, e a gente diz, meu Deus, é maravilhoso, vamos repassar. Só que aí, neste caminhar, como a gente sabe, é aprendizado, é desafiador. Tem momentos que essas técnicas batem tão forte em nós que a gente diz, meu Deus, eu não consigo, e desiste do curso. Ou faz lá, com a Vani, uma terapia, dá aquele cutucão e a pessoa, some. doeu pra caramba, foge. E tem Some muito um ano, isso, né?
muito, muito, porque é isso, olhar para as nossas sombras exige coragem. Então, muitas pessoas vêm e na primeira sessão, né, quando ela apresenta o problema, porque normalmente o problema é quem? É o marido, é o filho, é o cachorro, O problema sempre é a outro, mãe, né? é o pai, né? Então, eles que fizeram isso comigo, é essa a história da minha vida, por isso que eu ajo assim. Então, a gente conseguir dar esse passinho atrás e quando tu diz, espera aí, a responsabilidade é tua. Tu tá pronto? Porque eu não vou te curar, não sou eu não faço nada. Tá pronto para acessar e realmente ter coragem de olhar para essa dor e a pessoa diz, estou. Na outra semana ela não vou poder ir hoje, a gente pode remarcar? Mas que sacanagem, né? Quando a gente faz Não, isso, né? Eu já fiz isso comigo algumas vezes, gente. Não vale a porque pena. dá medo. Dá medo, mas não vale a pena. Não. E é Aí por depois isso tu que precisa chora, de um que faz tempo. Uhum. Ai, gostei, né? Depois tu chora. Tu chora, porque na verdade, pô, perdi tanto tempo e não fiz, sabe, o que eu precisava ter feito. Se eu tivesse feito isso antes, né? Mas tudo bem, daí tu já tá trabalhando o arrependimento, né? Daí, enfim. Daí entra na culpa, entra num monte de coisa gente, que não dá. É o tempo todo, né? Uma tensão constante. Por isso, o orar e vigiar, Flávia. E a gente encontrar esse lugar de amor dentro da gente para validar quem a gente é, para validar essa história e o nosso tempo, que se eu não conseguir antes, tá tudo bem. Agora eu vou olhar com o máximo de amor e compaixão para que eu possa fazer aquilo que eu preciso fazer. Com constância, né? Sem pressa e sem pausa. E aí a constância é entender que a constância às vezes é para baixo, às vezes é para cima, mas eu tô fazendo um pouquinho todo dia. E o melhor que eu posso dar hoje, às vezes, é ficar aqui. É verdade. Então, às vezes, né, a constância, peraí, se hoje eu não consigo, eu vou fazer o que eu consigo de melhor, mas amanhã eu vou dar de novo o meu melhor, né? Então, a gente trabalha a constância como se fosse algo todo dia eu vou fazer do mesmo jeito, e não, é simplesmente dar o teu melhor naquilo que tu consegue. A questão é quando a gente não está disposto a fazer isso por nós, né? E aí, realmente... E outros 500, né? Isso que vocês falaram, né? Da pessoa fugir. Por quê? Tem coisas que precisam de tempo para serem mastigadas, né? Imagina tu lidar, às vezes, com um abuso, com um trauma muito forte. Tu não vai conseguir chegar de uma vez. Então, tem pessoas, às vezes, que dizem, né? Nossa, Vanessa, eu preciso vir e quero toda semana. Depende do caso. Não, vai ser uma vez por mês. Porque precisa ir para casa, precisa fazer o seu trabalhinho de casa, tu vai ter que ir lá e vai ter que conviver com a tua família, olhar os teus medos, viver da melhor forma, porque é lá fora que tá o verdadeiro desafio, não é ali dentro do centro de Umbanda, da igreja. É fora, é o dia a dia, né? É o dia a dia. Ali dentro, onde tá todo mundo fazendo é tão fácil. Eu fico muito feliz quando eu saio da sessão de terapia e daí depois eu mando para minha terapeuta algumas coisas, aí eu faço a pergunta para ela e daí eu já mando áudio na sequência dela. Já respondeu, querida. Tá ótimo, então tá bom. Ai, tava orgulhosa tu é de da mim. turma, eu também, eu mando coisas, diz, não, tu vê que isso, mas por já causa responde. disso. Tá, ouve o teu áudio que já tem a resposta. Já tá aí. Já ouvi de alguém isso. Viu? Então, a gente tá quase no final, esse é o meu momento, né? Que rápido, né? É que quando o papo é bom, cara. Que pena. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais são os... já fiz várias. Quais são os principais condutores do mundo, na tua opinião? Do universo? Condutores do mundo. Condutores não. Os conectores. Eu acho que a JC pode responder para nós, né? JC, se era a luz que lhe faltava, agora não falta mais. Eles trabalham com conectores, trabalham com coisa muito boa, né? Porque tem a vulnerabilidade, as pessoas se conectam pelo medo. Sim. Quais são os principais, na tua opinião, conectores, assim, que tu acha que... Quando a gente volta, quando a gente começa a estudar e a gente avança, né? Além desse físico, nós entendemos que tudo é conexão, né? Tudo é energia, tudo. Então, o que nos conecta ao outro é ser quem a gente é. É tudo que eu penso, é tudo que eu sinto, de bom e de ruim. Então, não é só o medo, mas é a alegria que eu sinto. Tudo aquilo que eu atraio, por isso que se fala tanto em lei da atração, né? É quem eu sou.
Eu só consigo estar lá na mesma estação de rádio, eu só consigo sintonizar a rádio que eu tô na mesma frequência. Então, eu tenho que ajustar a minha frequência para sintonizar a rádio que eu quero ouvir, né? Então, que frequência que eu estou sintonizando? E aí, entender essa totalidade, porque 5% é consciente. 95% nós não vemos, é o iceberg, tá embaixo, tá submerso. É todas as nossas vivências, é tudo aquilo que a gente é de verdade, que tá ali regendo, né? Por isso que a gente trabalha tanto inconsciente, porque eu preciso entender o que é que faz com que eu haja dessa forma, né? Que eu traga isso. Então, a conexão é ser quem a gente é, Flavinha. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Exato. Né? Fazer essas... Vocês falam, né? A ponte cast. O que é essa ponte? Quem que a gente está sintonizando agora, né? São as pessoas que estão aqui justamente nessa frequência, que precisam ouvir isso e que talvez seja ali a jogadinha assim para elas dizerem, gente, eu vou buscar ajuda. É isso. Eu vou fazer uma buscar terapia. a técnica cedro. Técnica vou fazer cedro. a técnica cedro. Né? Depois tem embaixo todos os detalhes para procurar a técnica cedro. A gente tem uma surpresa aí para ti. Surpresa! Mas antes, a Vanessa vai passar as informações dela, né? Por favor. O site, o WhatsApp, enfim. Isso, redes rede sociais. Insta. E por favor, fale também, né, do local, enfim, onde tem as terapias, onde tu está integrada com outras colegas, né? Então, eu estou no Instituto Vida Amor, tenho uma sócia que é a Sandra, né? Então, nós fundamos esse instituto justamente trazendo vida e amor, conexão para as pessoas. Meu Instagram é @vanessa.cedro, o site é vanessacedro.com.br. Todas as informações ali, né? E um convite também muito especial, que 30 de agosto a 1º de setembro eu vou fazer um retiro em Terra de Areia, no Yoga Life Ashram, justamente para a gente trabalhar todas essas conexões, né? Voltar a se conectar conosco, com o amor. Retiro respirar, que é pra gente voltar a respirar, sentir quem a gente é. Ali, então, vão ser técnicas de yoga, de meditação, de limpeza, pra gente voltar a entender quem a gente é e viver melhor no mundo. E como a respiração consciente faz a diferença. Eu ouvi direto, tu nem respira direito, Mauri. Respira. Ele chegava pra fazer terapia assim, né? Então, e aí? Nossa, bem louco. Olha quem tá falando. Chegava bem louco, não cala a boca, cara. Fala. Eu não posso falar nada que eu faça a mesma coisa. Mas vamos falar de uma coisa muito especial. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15 de julho de 2027. Esse programa será exibido... 2027, 2027. Eu não sei de onde veio isso. Eu acho que eu fui tipo os caras de Volta pro Futuro. Fui e voltei e trouxe uma informação. Então, hoje é dia 15 de julho de 2024. Esse programa será exibido no dia 18 de julho de 2024, tá? E ontem, o nosso pequeno príncipe, Maurício, estava de aniversário. Parabéns pra você! Nessa data valeu, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu, gratidão, galera das 5. Vani, Maninha, gratidão. Olha, fazer um pedido? Faz um pedido. Então tá, mas tu não assopra essa vela. Não. Tu tem que apagar? Com os dedinhos. Isso. Sensualiza se tu quiser, mas não me assopra isso aí, tchê. Posso fazer? Fazem voz alta ou tem que ser só pra mim? Não, só pra ti. Só pra ti. Então tá. Né? Foi, então. Toda forma de pensamento é magia. E a gente precisa estar sempre consciente de que magia a gente está fazendo, né? Então vou fazer uma magia magnífica agora. Isso aí. Né? Pra 2027, eu não tô brincando. Ó. Ai, queimei. Aê! Muito bem, muito bem! Gratidão! Muito obrigada, Vanessa. Nossa, eu amei te conhecer. Parece que eu conheço ela há um tempão. Eu já conheço ela há um tempão. Eu sei. Eu sei. De outras Deixa vidas. eu te contar, eu descobri numa dessas investigações que a gente é irmão de outras vidas já. Tu me comentou. Isso aí é o máximo. Técnica cedro.
Técnica Cedro. Técnica Cedro, também vou lá, cara. Ai, gente, que gratidão estar aqui com vocês. Nossa, eu amei, muito obrigada. Compartilhar um pouquinho disso, de trazer luz para as pessoas, né? É maravilhoso. E que muitas pontes possam ser feitas aqui, gente. Que muitas pessoas possam receber esse amor, esse carinho que vocês trazem, essa energia, né? Muitas bênçãos sempre. Que assim seja, assim é. Está feito, está feito, está feito. Isso aí. Vamos fazer o nosso encerramento, Maurício, claro. para comer essa cuca. É isso aí, pô. Daí já vai estar tela preta depois do momento bolinho sem glúten com gotas de chocolate. De bolo de cenoura com gotas de chocolate. Com um cafezinho, depois a galera das 5 aqui. Nossa, as 5 a nossa casa. Como é que era o nome do bolinho mesmo, que eu esqueci o nome? É do lugar, né? Da Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Então, Pontecast tem o oferecimento de... Se era a luz que lhe faltava, agora não falta mais. JC Manutenções Elétricas Limitada, atuando há 7 anos na região das Hortênsias e Caxias do Sul, em empreendimentos corporativos e residenciais. E na hora de importar ou exportar luz... Pois é, cara, conte com os experts em comércio exterior. Conte com a Eficiência Negócios Internacionais. E Instituto de Terapia Zen Vitale, harmonizando a vida com cursos, workshops, palestras, vivências, atendimentos e loja para uma vida mais leve com bem-estar e autoconhecimento. WhatsApp 549-9188-2524. Maurício. E para se conectar com a gente, já tá vendo aqui no YouTube ou no próprio Spotify? Vai, te inscreve no canal, ativa o sininho, escreve ali embaixo o comentário, fechou todas. Não te esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. E detalhe, também no Instagram, nos segue por lá, @Pontecast30 e fica por dentro dos próximos episódios. Não perde, cara. Essa é a vibe de, enfim, colocar a galera pra cima. Não é verdade, Raposa? É verdade, pequeno príncipe. Eu adorei isso. Au revoir. Hasta la vista, baby.